tem muitas teorias que mencionam sobre a evolução da espécie, quando se alimentava de carnes, etc. Tem também estudos que indicam que existiam populações que se alimentavam exclusivamente de vegetais. Era uma alimentação 100% plant-based. Mas nada impede da gente sempre caminhar à evolução, né? No desenvolvimento da sociedade, tem diversas formas que a gente usa os animais para absolutamente tudo. Eles são explorados. Não só na alimentação, para vestuário, entretenimento, testes. Mas na alimentação é basicamente onde tem a maior parte dos maus-tratos, né? A crueldade envolvida com os animais. Então, é aí que entra a possibilidade das carnes cultivadas. Porque, embora já existam esse universo de carnes alternativas, que a base de vegetais, ela não seria direcionada exclusivamente para os veganos, né? Talvez eu, vegana, pode ser que, para mim não me sirva uma carne dessa. Mas ela abre a oportunidade da escolha para quem ainda não conseguiu se desfazer daquele desejo, daquele apego com o paladar. Porque isso se resume ao paladar, né? É cultural essa questão. Porque como já é comprovado de que não há necessidade da gente se alimentar da proteína animal, da carne, então por que não parar? E o problema, a gente chega... Claro, além daquele linkzinho de visualizar o animal não como um instrumento, como algo para ser explorado das diversas formas, como um alimento, porque não é, né? Deveria ser considerado por um fim em si mesmo, por si só, para ter a dignidade reconhecida, etc. Mas para aquelas pessoas que ainda estão nesse processo, porque a sociedade, a gente caminha, né? Ele não é, o veganismo, ele é um fim, né? Ele é um caminho. Então, são escolhas que nós fazemos na medida do possível e do praticável para excluir os animais do prato, do vestuário, dos testes, etc. Então, a carne cultivada, ela vem com os olhos da SVB mesmo perante isso, com os olhos muito de esperança, assim, para isso. Embora seja algo muito novo, a sociedade tem que entender muito sobre isso, né? E como isso entra até o papel importantíssimo da informação, etc. Mas como a doutora Carla explicou muito bem, que não tenha a ver com essa questão sintética, etc., eu acho que dá para ter um olhar bem esperançoso e naquela ânsia também disso, né? Porque para escalonar e produzir em algo realmente em larga escala é uma esperança para que o futuro vegano chegue logo, com certeza. Ótimo. Aproveitando, né? Eu vou me colocar no lugar daquela pessoa que está em casa, que está acessando o nosso podcast e não Boa. sabe nada, né? Como que é cultivar a célula, Carla? O que é esse cultivo? Olha, Né? O que eu cultivar... coloco ali no laboratório para fazer ela crescer? A gente precisa dar para a célula tudo que ela tem quando ela está dentro de um organismo, tá? Quando a gente fala de célula animal, por isso que esse processo é um dos últimos. A gente já sabe há milênios cultivar micro-organismos, fazer cerveja, fazer vinho, cultivar levedura, que já é um organismo um pouco mais complexo, mas ainda assim de vida livre, né? Agora, quando a gente fala de uma célula animal, ela está dentro do nosso corpo. O que a célula tem quando ela está no nosso corpo? Ela tem, se for um animal, né, de sangue quente, como a gente diz, um animal endotérmico, ela tem uma temperatura controlada, ela tem um fluxo constante de nutrientes e uma retirada constante de dejetos, que quem faz é o sangue, né? Ela tem sinalizadores para crescimento, então são hormônios, fatores de crescimento que circulam, né, na nossa circulação e que vão determinando como essa célula deve crescer, até que ponto o tecido precisa crescer. Você vai lá, faz uma musculação, suas fibras, né? Porque vem uma outra sinalização. Então, quando as pessoas pensam assim, nossa, carne de laboratório e vai ter câncer, né? Na verdade, a gente tem muito mais controle do crescimento celular quando as células estão fora do nosso organismo, né? O que acontece? Tradicionalmente, lá no princípio, qual é o melhor meio de cultivo para a gente dar para essa célula? É o sangue, né? Então, por isso que tem uma prática de início de utilizar o soro, o famoso soro fetal bovino, né? O que é o soro? O soro é a fração líquida do nosso sangue, né? E
Claro que quando a gente fala da indústria da carne celular ou da carne cultivada, a gente está falando de um cultivo celular onde as células sejam alimentadas sem nenhum produto de origem animal. Isso não faz sentido. A gente vai criar o animal para alimentar a célula fora do animal. Não é por aí, tá? Então, esses são ainda desafios também que estão sendo estudados para que a gente tenha... Já existem meios de cultivo sem ingredientes de origem animal, mas eles precisam ser melhorados para essas células crescerem mais rápido. Porque a gente precisa aumentar a eficiência da produção do cultivo celular para que ela fique num preço que chegue, no mínimo, a parear com o preço da carne convencional, mas eu acredito que no futuro vai ser ainda mais barato do que a carne convencional. Tá? O que isso... Gente, é muito simples. Eu acho que a gente complica porque tem tantos termos e por isso é legal estar aqui com vocês, né? É muito simples. Quando a gente pensa numa célula, como que a célula cresce? A célula se divide. Pá. Então, de uma célula, quando ela se divide, você tem 2 células, né? E essa é uma das coisas que mostra como a produção celular é muito mais eficiente, tanto do ponto de vista ético, nem se fala, né, Patrícia? Mas do ponto de vista de uso de recursos ambientais. Porque quando você pensa numa célula, é fácil, né? De uma vira 2. Se você pensar em 1 tonelada de células, num processo de divisão celular de 1 tonelada, você tem 2. Então, a capacidade de produção é um negócio absurdamente alto, né? E a gente está falando, então, de condições que são muito... O que vai, né? Vão os nutrientes, tem que ter uma circulação dentro do bioreator para retirada também dos dejetos, tem que ter uma temperatura controlada, tem que ter uma oxigenação, o sangue também traz oxigênio, né? Quando a gente respira, tá? Mas, para simplificar, é assim, ó. Por que a gente faz ração para alimentar um animal de produção? Ou por que a gente come? Na verdade, a gente come para alimentar as nossas células. Então, a gente está tirando uma etapa de um todo que já está super bem conhecido, né? E, ao retirar somente a célula, primeiro a gente retira a crueldade, porque uma célula... Se precisasse doar as células minhas hoje, eu doaria quantas quiserem, né? Porque a célula não vai sofrer.